Milhares de pessoas têm enfrentado batalhas terríveis durante a noite. Elas não conseguem se mover e clamar por ajuda enquanto estão dormindo, e às vezes sentem uma pressão no peito ou uma mão segurando o seu pescoço e a sufocando. Há também aquelas que sentem que estão saindo do seu próprio corpo e flutuando por cima da cama. O que poderia ser uma cena assustadora de um filme de terror, infelizmente, é a realidade na vida de muita gente. Todas essas experiências são conhecidas como paralisia do sono, e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu vou te mostrar se esse fenômeno é físico ou espiritual e dizer o que você pode fazer para vencer uma paralisia do sono quando ela acontecer com você, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. A paralisia do sono é uma condição em que o cérebro desperta enquanto os músculos do corpo continuam dormentes. Isso faz com que a pessoa tenha consciência da sua situação e do que passa ao seu redor, embora não consiga se mexer. E só quem já passou por uma situação dessas sabe o quanto ela é desesperadora e pode causar pânico, angústia e até falta de ar. A paralisia do sono costuma causar muitas dúvidas e discussões. Alguns dizem que ela tem origem física, enquanto outros acreditam que a sua origem é somente espiritual. Então vamos falar primeiramente sobre a questão científica da paralisia do sono. Por que será que ela acontece? Esse distúrbio costuma acontecer enquanto a pessoa está começando a dormir ou acordando, durante a fase mais pesada do sono, conhecida como REM. Nessa fase, os sonhos são bastante reais e o nível de atividade cerebral é parecido com o de quando estamos acordados. E quando dormimos, o cérebro desativa algumas funções motoras do nosso corpo para evitar que a gente se movimente muito durante a noite, principalmente enquanto estamos sonhando. Então, enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo para de se movimentar, mas o coração e os músculos responsáveis pela respiração continuam funcionando. Só que algumas vezes, o nosso cérebro desperta antes do movimento dos músculos, e isso faz com que o corpo continue paralisado, mesmo quando nós já estamos acordados. E é nesse momento que a paralisia se torna muito angustiante, porque a pessoa pode imaginar que está morrendo ou que ficará presa nessa situação para sempre. E agora que nós já falamos sobre a questão física da paralisia do sono, vamos à questão espiritual. É muito importante que você entenda que essa segunda situação é tão real quanto a primeira, porém muito mais perigosa se não estivermos em comunhão com Deus. E para começar, eu quero falar com você sobre o Salmo 91, que é um dos mais conhecidos e mais lindos salmos escritos por Davi. E em um trecho ele diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. O Salmo 91 fala de algumas estratégias de Satanás contra a nossa vida. O pavor da noite são os ataques psicológicos causados pelo inimigo. Quantas vezes você já teve algum pesadelo terrível enquanto dormia? Mas Davi também fala que aquele que teme ao Senhor não precisa ter medo, porque ele pode repreender aquele ataque pelo sangue de Jesus. Antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu me envolvi com o ocultismo por um tempo, mas então eu conheci a Cristo e passei a estudar a palavra de Deus. Então o inimigo ficou muito furioso porque ele sabia que ele havia me perdido e ele começou a me atacar enquanto eu dormia. Quase todas as noites eu tinha pesadelos em que ele corria atrás de mim, ele pegava no meu pescoço e me enforcava. E quando eu despertava, eu não conseguia me mexer. Era terrível, irmãos. E então Deus foi me ensinando a usar a autoridade que existe no nome de Jesus. Daí eu orava, eu clamava pelo sangue de Cristo e o diabo parava de me atacar. E foi ali que eu entendi que eu estava passando por uma batalha espiritual durante a minha noite de sono. E voltando a falar sobre o Salmo 91, existe um versículo nele que fala de um segundo tipo de ataque, que é a peste que se move sorrateira nas trevas. E essa, meus irmãos, costuma atingir o nosso corpo. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que acordam machucadas e com muitas dores pelo corpo.
Uma vez uma pessoa me mandou um e-mail me contando que ela sonhava que estava lutando contra o diabo e quando ela acordava estava cheia de hematomas e marcas pelo corpo. E ela então me contou que os seus pais sempre a levavam para o terreiro de Umbanda quando ela era criança. Então eu disse para aquela pessoa que ela precisava de libertação e que isso só aconteceria se ela se entregasse verdadeiramente a Jesus e passasse a usar a autoridade que o Senhor deu a ela para expulsar os demônios que estavam tirando a sua paz. A grande verdade, irmãos, é que o mundo espiritual tem muito poder sobre o mundo físico e o nosso sono é um dos alvos favoritos de Satanás. Então, se você tem vivido experiências ruins como a da paralisia do sono, você precisa resistir a isso, porque o Senhor quer te proteger, assim como fazia com Davi. E no livro de Tiago, capítulo 4, está escrito assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? E agora eu vou te mostrar 3 atitudes que você deve tomar quando tiver uma paralisia do sono. Primeiro, mantenha a calma. Eu sei que pode parecer impossível manter a calma diante de uma situação tão desesperadora quanto a paralisia do sono, mas nós devemos crer que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, até enquanto estamos dormindo. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e por isso nós precisamos hoje ter coragem e bom ânimo, porque com a ajuda dEle nós também iremos vencer. Amém? Veja o que a Bíblia diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão e minha irmã, você precisa criar o hábito de orar por tudo e em todo momento. E quando estiver passando por uma paralisia do sono, você estará preparado e não irá se desesperar. E a promessa é de que o medo não vai entrar no seu coração, porque a paz de Deus vai te proteger. Amém? Em segundo lugar, adore a Deus. Quando você passar por uma experiência de paralisia do sono ou ter algum tipo de pesadelo, comece a adorar ao Senhor, porque é na adoração que os demônios vão embora. Eles não suportam quando um filho de Deus adora ao Senhor de todo o coração. E na Bíblia existe um exemplo muito claro disso. Quando o rei Saul era atormentado por demônios, ele só conseguia ficar em paz depois que Davi cantava os seus salmos, tocando a sua harpa. Veja o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Existe muita gente sofrendo hoje em dia porque não conhece o poder que Jesus tem sobre o maligno. Elas não sabem que nenhum mal, físico ou espiritual, pode ser maior do que a presença do Senhor. Então, meu irmão, quando você perceber que está passando por uma paralisia do sono, cante um louvor que você conheça, mesmo que mentalmente, porque isso vai trazer paz, vai trazer calma ao seu coração e aos poucos você vai se recuperar. E a terceira atitude que você deve tomar: descanse no Senhor. Você sabe por que Davi começou o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio? Porque quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele construiu um tabernáculo para ela. E ele amava tanto estar na presença do Senhor que ele ia para o tabernáculo 7 vezes ao dia. Não era à toa que ele nunca perdia uma guerra e Israel era tão próspero. E aí, quando o sol se punha, fazia uma sombra nas asas dos querubins da Arca da Aliança, e Davi se deitava bem ali e acabava dormindo. É por isso que ele disse que à sombra do Onipotente você descansará. Davi não podia tocar na Arca da Aliança, senão ele morreria, mas o simples fato de estar ali perto dela já fazia com que ele se sentisse protegido de qualquer mal. Então, meu querido irmão e minha irmã, eu quero dizer que você também pode dormir à sombra do Onipotente. Hoje a Arca da Aliança não existe mais, mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, Deus se faz presente em nossos corações através do Espírito Santo. Com isso, se você clamar pelo cuidado dele antes de ir dormir, você também descansará debaixo da proteção do Senhor.
e os anjos de Deus te guardarão de todo ataque espiritual. Amém? Então, seja por questões físicas, neurológicas ou espirituais, a paralisia do sono é, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais aterrorizantes que alguém pode experimentar. Mas essa situação pode ser bem menos traumatizante se você conseguir manter a sua paz e adorar ao Senhor, crendo que a vitória já é sua. Lembre-se que Deus nunca permite que os seus filhos passem por dificuldades, provações, tentações, seja no mundo físico ou espiritual, maiores do que eles podem suportar. É por isso que a Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, se você tem passado por experiências de paralisia do sono, não se desespere, porque o Senhor, o nosso Deus, sempre estará à sua disposição para te ajudar e para te amparar. Não existe demônio, alucinação ou força da mente que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares, envie nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.